É um segundo painel com o tema Responsabilidades do Agente Marítimo e súmula 185 do CARF. É um debate também bastante interessante. Nós teremos aqui... Eu gostaria de relembrar aqui o que eu falei durante o primeiro painel. Eu falaria aqui no final dos nomes das pessoas que participarão aqui, mas eu vou fazer essa lembrança antes. Assim, quem não tem um aplicativo já pode baixar para fazer as perguntas através do aplicativo Slido com o código ABDM Painel 2. E aí você pode fazer a sua pergunta, pode dizer o seu nome também de forma anônima para poder participar desse segundo painel que tem o tema Responsabilidades do Agente Marítimo e súmula 185 do CARF. Estamos preparando aqui, porque nós teremos 6 pessoas participando deste debate aqui e discutindo este tema muito importante no nosso 3º Congresso de Direito Marítimo e Portuário, com muitos apoios e os nossos patrocinadores neste primeiro dia, né? Primeiro dia, e amanhã teremos ainda mais painéis aqui, tá bom? Então, posso chamar? Muito bem. Bom, gostaria de chamar aqui, como presidente da mesa, a senhora Luciana Marques de Freitas Rodrigues, advogada e associada da BDM. Simbolicamente presidente da mesa, pois não temos mesa, como os senhores e senhoras podem perceber. Mas, por favor, se sente, fique à vontade aqui. Também, como mediadora desta mesa, gostaria de convidar aqui a senhora Cristina Wadner, advogada e associada da BDM. Ela que será a mediadora deste debate. Como debatedores, gostaria de apresentar aos senhores o doutor Frederico Messias, excelentíssimo juiz, titular da 4ª Vara Civil de Santos. Assessor jurídico do Sindimar, senhor Marcelo Machado N. Também assessor jurídico da FENAMAR, o senhor Francisco Moraes Silva. Está chegando, por favor. E também o senhor Solon Sem, advogado. Bom, mais uma vez, eu gostaria de lembrar aos senhores que nós temos 1h15. Já colocaram até o tempo aqui. Pode voltar no tempo que eu estou apresentando ainda. Eles têm 1h30. Pode voltar no tempo. Já colocaram o tempo, já estamos desesperados para terminar o painel. Não, 1h15, por favor, aqui, porque nós estamos apresentando. Eu gostaria de avisar que nós teremos 1h15 para explanar o tema e que as perguntas da plateia virtual e presencial vão ser formadas de cada painel, né, e podem ser utilizadas através do aplicativo Slido. E, mais uma vez aqui, a BDM Painel 2. E as perguntas virão para a mesa aqui. Então, gostaria que nós começássemos. Já temos lá o tempo certo? Por favor, presidente, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada a todos os presentes pela participação. Esse tema é muito relevante, assim como os demais do nosso Congresso. A preocupação da BDM é sempre de trazer temas que estão realmente no pipeline, assuntos de grande relevância para o nosso setor e que impactam não apenas a nossa vida, mas também nas prateleiras. Então, a ideia hoje é falar sobre as situações contemporâneas, assim como a BDM é uma associação contemporânea. Eu agradeço, inclusive, o meu presidente
que, nesses 60 anos de fundação, trouxe a primeira mulher para integrar o conselho diretor, e eu tive a honra de ser uma delas, né? Ser essa primeira, e espero que várias outras colegas façam parte disso, porque a ABDM ela tem uma função essencial de compartilhar boa informação. Nosso compromisso aqui é justamente de abrirmos a oportunidade de que pessoas que tenham algo produtivo a dizer sejam escutadas, e isso seja multiplicado, para que cada um possa ter a sua própria opinião. Aqui não é um jogral, aqui realmente é um lugar de debates. É possível que tenhamos, inclusive, entendimentos divergentes, mas nem isso faz com que o tema não seja apropriado ou que exista uma verdade absoluta. O que existe é a necessidade de chegarmos a um ponto comum, e, nesse caso, falamos sobre o agenciamento marítimo. O agenciamento marítimo, para a maioria daqui dos presentes, ela não é um segredo. Entretanto, para muitos, inclusive os universitários que assistem a esse nosso evento, talvez não saibam exatamente no que consiste, ou, pior, possam confundir a figura do agente marítimo com o agente de cargas, por exemplo, que são figuras totalmente distintas. E também são distintos de uma outra figura, que é o transportador marítimo. Talvez, por conta de algumas situações dessa magnitude, ou seja, dessas nuances que não foram bem explicadas à época certa, o agente marítimo, que nada mais é do que um mandatário, hoje, por conta dessa súmula 185, que foi julgada agora recentemente, em agosto desse ano, trouxe a responsabilidade, como agente passivo, de todos os encargos que possam ser atribuídos, principalmente na esfera tributária. E é por isso que nós estamos aqui. A minha colega Cristina Wagner vai ter o encargo, vai ter a responsabilidade de lançar as perguntas para os nossos convidados, todos eles muito envolvidos com o assunto, com certeza com informações valiosas, e eu peço, por favor, também que contribuam, porque, se tivermos tempo, e eu espero que sim, nós conseguiremos pegar, inclusive, uma das perguntas do público e compartilhar aqui, e aproveitando a expertise de todos os profissionais. Cris, é com você. Senhoras e senhores, bom dia. Tá ruim. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse painel com colegas tão ilustres, renomados e aí muito atuantes na área, que vai ter muito para contribuir com a gente. E é um tema de extrema relevância, porque ele, objetivamente, né, falando da súmula, para quem não a conhece, a súmula 185 fala que o agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso 4, a linha E, do Decreto-Lei 3766. Então, no âmbito do direito marítimo, essa súmula consolida o entendimento de que o agente marítimo ele é responsável pelo pagamento de R$5.000, que é o valor da multa, quando não há prestação de informação dentro do prazo e na forma que é estabelecida pela Receita Federal. E por que isso é de tanta relevância aqui no mercado de shipping? Não só no mercado de shipping, para quem advoga, e para o consumidor, que, como diz a Luciana, esse custo vai parar em algum lugar e certamente é na prateleira. Porque, quando você diz que o agente marítimo ele é sujeito passivo, você imputa a ele um ônus que não é dele. O risco de uma atividade empresarial que não é a sua, porque ele não transporta. O que gera o controle da aduana, da entrada e saída de cargas, é o transporte. E quem cobra pelo transporte, quem cobra o frete, é o transportador marítimo, que explora comercialmente um navio, como a gente já sabe. E a Receita, a Receita Federal é quem representa a aduana, além dessa a construção jurídica para poder fazer o embasamento dessa súmula, é com base no artigo 32 do Decreto-Lei 3766, que estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto de importação, nas hipóteses ali elencadas, que o doutor Francisco depois vai poder, inclusive, falar um pouco mais, porque está à frente aí da ação direta de constitucionalidade a respeito desse artigo. Mas essa é a construção jurídica que é feita pela administração pública para imputar o pagamento ao agente marítimo. E gostaria de
estender um pouco e falar que há um conjunto de penalidades, né, que a penalidade pecuniária é uma delas. A gente tem a advertência, que advém do mesmo fato gerador, e, na reincidência dela, a gente tem a suspensão das atividades do agente marítimo. Então, veja, e tudo com base na mesma construção jurídica, o mesmo embasamento jurídico utilizado pela administração pública. Então, é preocupante. E com o potencial, Cris, se me permite, de realmente interferir na cadeia logística como um todo. E aí poderíamos falar até sobre colapso. Então, a pergunta que fica é, vou aqui utilizar a pergunta que foi feita pelo almirante, presidente do tribunal, será que isso é bom para o Brasil? Será que, como consequência, a gente também não tem a insegurança jurídica? Até porque essa súmula, vale a pena a gente ressaltar, ela foi votada, ela já teve uma iniciativa de votação dela em 2019 e que foi rejeitada pelo Pleno do CARF, justamente porque não refletia a jurisprudência contemporânea da época. A gente está falando de ontem, né, 2019, a gente está em 2021. Então, essa e outras tantas perguntas que a gente tem para fazer serão respondidas pelos nossos debatedores. Eu vou iniciar com Marcelo Machado N., que, inclusive, nos presenteou com uma obra maravilhosa a respeito da atividade do agente marítimo, de leitura obrigatória para todos. E eu gostaria de já começar com uma pergunta, além das suas considerações iniciais aí da atividade, será que o Poder Executivo está ciente desses efeitos negativos que essa súmula pode causar no setor? Bom dia a todos. Eu respondo ao final sua questão. Eu queria fazer rapidamente os agradecimentos à BDM, na pessoa do doutor Luiz Felipe Galante, doutor Marcelo Sabarco, cumprimentar o Santa Cecília, o Grupo Santa Cecília, que eu acho muito importante, que uma coisa que eu sempre reclamei, vamos trazer o jovem estudante para o direito marítimo, nessa nossa cidade portuária, e, felizmente, eu vejo que a Universidade de Santa Cecília está muito bem preocupada com isso e abriu esse congresso em parceria. Agradeço aos meus colegas, ilustres colegas aqui dessa bancada, e agradeço os presentes e os presentes virtuais. Bom, súmula 185 do CARF. Por que agora e o que muda? Um processo administrativo em que o agente marítimo é autuado, ele demora de 6 a 12 anos para ser julgado. Ou seja, você espera 12 anos para saber se você vai ganhar um processo administrativo ou não. Então, o CARF convocou uma sessão no dia 6 de agosto, do Conselho Deliberativo deles, uma sessão especial, para sumular diversas questões. Foram apresentadas, no mesmo dia, numa tarde só, 45 propostas de súmula, e 26 dessas propostas foram aprovadas. Dessas, com relação à nossa súmula especificamente, a 185, ela foi aprovada por 6 votos a 5. Os 6 representantes do Ministério da Fazenda votaram a favor da súmula, e os 5 representantes dos comerciantes, dos contribuintes, perdão, a palavra me fugiu, os 5 representantes dos contribuintes votaram contra. Mas, bem ou mal, desde 6 de agosto ela está aprovada. E o que muda, o que pode mudar? Olha, na verdade, eu acho que pouca coisa muda em termos do entendimento do CARF. Eu, desde 1980, acompanho autos de infração, não diria de multas administrativas, mas sim do imposto de importação, que deixou de ser recolhido por extravio da carga durante o transporte marítimo. Esse extravio responsável tributário é o transportador marítimo, e a lei estendeu a solidariedade desse pagamento desse imposto de exportação ao representante no país do transportador estrangeiro. Mas, olha, eu asseguro que, desde a década de 80, nunca vi o CARF julgar a favor do agenciamento marítimo, mas sempre a favor do fisco.
Então, em termos de entendimento, pouco muda. O que deve acontecer com a súmula, com essa e com mais 26, é um desafogo da seara administrativa. Acredito que os processos vão ser julgados mais rapidamente. O agente marítimo, que apenas invocar a tese de que ele não é sujeito passivo dessa multa, ele estará fadado ao insucesso, e, com a súmula, ela veda que você faça um recurso especial dentro do próprio CARF para tentar reverter essa decisão. A matéria sumulada vai chegar rapidamente nas questões de primeira instância, que são as delegacias regionais de julgamento, e, a partir de então, a tese estará fadada ao insucesso no CARF, mas, aliás, como sempre esteve. O que muda? Agora, nós vamos imaginar se essa súmula está certa ou se ela está errada, né, Cris? A súmula 185, ela diz que o agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa. Essa multa que a Cris falou, de R$5.000, mas é R$5.000 por informação registrada deste tempo. Então, se você tiver 10 informações, 50 mil, você tem hoje, estavam falando aqui do canal de Suez, o João Paulo, 20 mil containers no navio, 20 mil vezes 5 mil, eu nem sei quanto dá isso, 10 milhões? 10 milhões de reais de multa. Se aquele transportador informar o agente marítimo, com atraso, serão 10 milhões de reais num único navio de multa para o agente marítimo. Agora, a partir disso, eu entendo que esse entendimento da súmula, esse enunciado da súmula, perdão, ele é completamente equivocado. Por que ele seria equivocado? Ora, eu tento desafiar há alguns anos toda a fiscalização da Receita Federal para me apontar onde está na lei que o agente marítimo responde por essa multa. Essa multa, ela está... Eu seguindo a que nossa presidente falou, Luciana, que o agente marítimo é um mero mandatário do transportador. Então, eu estou partindo desse pressuposto. A Bíblia do comércio exterior, aí, ela é toda o Decreto-Lei 37/66. E esse decreto fala o quê? Quem é que deve prestar as informações à Receita? O artigo 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal. O parágrafo 1º desse artigo 37 estendeu essa obrigação de fazer o registro de informações ao agente de carga, que, segundo essa norma, é aquele que age em nome do importador ou exportador, e para o operador portuário. Portanto, estão obrigados ao registro de informações apenas transportador, agente de carga e operador portuário. Evidentemente, nenhuma dessas três pessoas se confunde com agente marítimo. Cada um tem sua natureza jurídica própria, distinta, não tem como equipará-los. Mesmo porque essa norma ela não pode ter uma interpretação extensiva ou... Me foge a palavra agora também. Não pode haver uma analógica. Não pode haver uma interpretação extensiva, nem tampouco analógica, para estender essa obrigação, que a lei não diz que existe, ao transportador, ao agente marítimo, não pode estender. E não pode estender por quê? Porque é o princípio da reserva legal, estabelecido na Constituição, no Código Tributário Nacional. Contudo, o que acontece da leitura desses acórdãos do CARF que deram origem a essa súmula 185? Eles se baseiam em dois fatores. O primeiro é que as instruções normativas da Receita configurariam o agente, a empresa de navegação, a instrução normativa 800/2007, que diz que a empresa de navegação é representada no país por agência de navegação. Olha, isso é óbvio. Representante representa, mas não é parte. Você perdeu a ação, você não responsabiliza o advogado, que é o representante da parte. Espero que não, né? Então, é um dos argumentos. Mas instrução normativa,
Ela nem está dizendo isso, e mesmo que dissesse, ela não pode criar uma obrigação que a lei não criou. Existe um poder aí limitante, obrigação de fazer ou não fazer, ela só pode advir, evidentemente, de uma lei. Lei no sentido daquela aprovada pelo Congresso Nacional, publicada no Diário de Justiça, mas não instrução normativa, decreto, todas essas normas de caráter inferior, elas apenas podem regulamentar o que está escrito, o que dispõe a lei, mas nunca podem ir acima da lei. Portanto, acho que esse argumento do CARF de que as instruções normativas prevêem a obrigação do agente marítimo, ela é totalmente descabida. Um outro aspecto que o CARF levou em consideração nesses julgados é o já citado aqui, não sei, pela Cris, eu acho, artigo 32 do Decreto-Lei 37/66, que diz que o agente marítimo, que o representante no país do transportador estrangeiro é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto de importação. Eu volto a dizer, você tem uma mercadoria extraviada que foi embarcada com destino ao Brasil, mas não chegou ao Brasil. Por uma ficção legal, eles consideram essa mercadoria como entrada no território nacional, essa mercadoria que foi extraviada. Evidentemente, se o importador não for retirá-la, ele não vai pagar o imposto de exportação. E a lei presume, por essa ficção legal, de que o transportador marítimo é o responsável tributário por aquele imposto de importação. E apontou, a partir de 1988, que o representante no país do transportador seria o responsável solidário pelo pagamento do imposto de exportação. Pois bem, a despeito da discussão que envolve a constitucionalidade, você responsabilizar ou não o agente marítimo por a falta de um pagamento de tributo, eu não vou entrar nesse mérito, mas aqui é claro, nós estamos falando de imposto de importação. Essa discutível responsabilidade solidária ou não do agente marítimo, a lei dispõe para efeitos do pagamento do imposto de importação. Ela não o faz para o recolhimento, para a obrigação de descumprimento, eventual descumprimento de obrigação acessória, uma multa autônoma de natureza administrativa. Eu questiono até se eu acredito que ela não tem nenhuma, a par das confusões que se fazem, ela não tem, essa multa administrativa não tem natureza tributária, e ela não se confunde com o tributo do imposto de importação. Nós estamos falando de uma obrigação acessória autônoma. Por isso eu digo, reafirmo sempre, não há lei que estipule a obrigação do agente marítimo de recolher essa multa, famigerada multa, que, aliás, no artigo 107.4e do mesmo Decreto-Lei 3766, que, insisto, é a Bíblia da navegação, esse Decreto-Lei, que tem força de lei ordinária, é do resquício do regime militar, ele estipula que são obrigados a esse pagamento o transportador marítimo, o transportador expresso porta a porta ou o agente de carga, mas nunca coloca esse dispositivo que embasa a aplicação da multa, esses milhares de autos de infração que temos em todo o Brasil, ele não está elencado, o agente marítimo nunca foi elencado como sujeito passivo dessa obrigação tributária. Daí eu concluo que essa solução dada pelo CARF é totalmente equivocada. Para você mudar o entendimento do CARF, depois de simulado, é uma coisa que a categoria vai ter que lutar muito a partir de agora. É obter uma vitória ou no MADIM ou em sede de recurso repetitivo da controvérsia do STJ, que eu acho que é uma questão infralegal. Então, nós esperamos rever essa posição dessa súmula, famigerada súmula 185. Eu só estou me atentando ao tema específico da súmula, e ela pode ser revertida com a maciça consolidação jurisprudencial, agora no Poder Judiciário somente. Em breve,
nós perdemos essa chance de discutir administrativamente com a edição da súmula, como eu disse no começo, que é o que efetivamente mais altera. Os agentes marítimos agora têm que buscar outros argumentos para sua defesa. Existem vários que os colegas vão colocar aqui. Você tem a retificação, que já teve uma súmula também, consolidando o entendimento de que retificação de informação não é o mesmo que informação incluída a destempo. Então, esse, administrativamente, nós venceremos. Como esses processos surgiu no CARF agora recentemente uma descrição, meu tempo acabou. Eu achei que ia falar pouco. Então eu vou passar, eu devolvo a palavra à Cris e obrigado, Mas desculpa você não pela. me respondeu a pergunta, Machado. Puxa, responde. Eu sei PowerPoint, eu sou meio atrapalhadinho, desculpem-me. Você, como Cansei vocês. representante aí jurídico do Sindamar, e sabe perfeitamente dos impactos econômicos, né, disso tudo que está acontecendo aí agora, como você disse, você acha que o Poder Executivo tem ciência disso? Porque o CARF está ligado ao Poder Executivo, né? Então, você acha que ele está ciente do potencial negativo que isso, toda essa? Aí eu falo do conjunto de penalidades, né? Porque Cris, você pode, com essa, além da aplicação da multa, que hoje nós estamos falando da ordem de, eu acredito, centenas de milhões de reais, que tanto para o agente marítimo quanto para o agente de carga, esse volume de multa é assombroso. Não, o Executivo não está nem aí para o agente marítimo, para o agente de carga, ninguém sabe nada. A máquina, no Brasil, ela não funciona como um todo, então é um setor aqui, outro setor ali. Como assessor jurídico do sindicato, a gente vem lutando de forma hercúlea, principalmente contra essa suspensão do agenciamento, que pode chegar a paralisar o porto. O único elo de ligação entre o navio e todas as autoridades que você precisa passar por Anvisa, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura, é o agente marítimo. Se eles querem parar o agente marítimo, suspendê-lo, em razão de repetir 3 vezes essa multa, que vai acontecer de novo, além da falha humana, o número de informações e a mudança de escala do navio pode alterar qualquer coisa. Eu acredito que não, Cris. Infelizmente, o Executivo não está nem aí, não pensa num todo. é triste. Desculpa a demora. Imagina. Doutor Solon, não tem como não te fazer essa pergunta, porque você esteve no CARF, né, de 2011 a 2015, esteve como representante dos contribuintes, não foi isso? Você também tem um parecer a respeito do tema, da responsabilidade jurídica do agente marítimo na legislação aduaneira tributária. Qual é o seu posicionamento a respeito dessa súmula? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da ABDM, cumprimentar todos os colegas aqui da mesa de debates. Bom, eu interpreto que a súmula ela é equivocada. Esse tema eu tenho estudado durante muito tempo, porque eu já tive votos, talvez alguém aqui de alguma agência tenha tido algum voto meu, que dizia que agência é gênero, do qual a agência marítima e a agência de carga, o agente de carga são espécies, então é tudo a mesma coisa, né? Isso está errado, está errado. Eu estudei, eu fui tentar achar quem errou primeiro, porque todo acordo, não tem um doutrinador. Muitos aqui nessa mesa estudaram sobre isso, escreveram, conhecem com propriedade. Não tem um doutrinador que sufrague essa tese. É um absurdo equiparar agente marítimo com agente de cargas. Não tem qualquer cabimento. Eu li recentemente um tratado de direito marítimo de um autor italiano, em que ele analisou isso, faz a diferença com NVOCC, com armador, enfim, não é o caso nós aprofundarmos nisso. Então, eu fui procurar, em meio a todos esses acordos do CARF, alguns do Judiciário, tentar descobrir qual seria o elo perdido dessa tese. E, regredindo, aparentemente, um acórdão faz remissão ao outro, aparentemente não. É a realidade.
até que a gente chega ao primeiro e a tese simplesmente não tem sustentação alguma. Não tem sustentação. Ninguém parou. Isso vai lá quase 2 anos depois do surgimento da alteração legislativa que alterou o decreto-lei, o artigo 37 do decreto-lei 37, o artigo 37 do decreto-lei 37. Então, é uma sucessão de equívocos. Eu, francamente, tinha a expectativa de que o CARF fosse corrigir essa incongruência. Porém, com a pandemia, com os julgamentos virtuais, com critérios pouco transparentes da escolha dos conselheiros que vão compor a Câmara Superior, eu posso dizer isso com tranquilidade, ninguém sabe qual é o critério para um conselheiro do contribuinte e para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Surgiu lá uma Câmara Superior de Recursos Fiscais com uma composição nova e votou essas 40 e tantas súmulas, inclusive essa que nós estamos discutindo hoje. Agora vai isso, evidentemente, para o Judiciário já está começando a se debruçar. Eu acompanhei um caso do Tribunal Regional da 4ª Região, em que um juiz de Itajaí, que faz mestrado, inclusive, na Univale, estudou muito isso, ele deu uma sentença muito bonita, mostrando que é improcedente esse argumento, e entrando naquela discussão, bom, se ambos são espécies do mesmo gênero, o fato é que a lei se referiu a só uma das espécies, o agente de cargas. Eu não posso, como muito bem destacado pelo doutor Marcelo, não posso generalizar, aplicar por analogia. Então, é equivocado. É equivocado também a referência ao artigo 32, parágrafo único, inciso 2 do Decreto-Lei 37, porque lá é um dispositivo que fala especificamente sobre a responsabilidade solidária do imposto de importação, que é, inclusive, um dispositivo inconstitucional, aquele dispositivo, mas isso é outra temática. O CARF não pode declarar inconstitucional dispositivo de lei antes que o Supremo tenha se manifestado. Então, além de ser inconstitucional, ele é um dispositivo específico para o imposto de importação, então ele não jamais poderia servir de fundamento para sustentar a validade dessa multa, não há dúvida nenhuma. O fato é que tudo isso, e eu ressalto porque eu vejo que aqui nós temos estudantes de direito, profissionais, formadores de opinião na área, né? Tudo isso se insere num contexto maior. Nós temos que olhar para o nosso país, e olhar para o nosso país de fora. O Brasil, eu também tinha na minha cabeça um número de 1,5%, mas um colega me chamou a atenção, mostrou agora os dados mais recentes da participação do Brasil no comércio mundial. O Brasil participa com 0,6% do comércio mundial. Isso não é nada diante da magnitude do nosso país, da criatividade do nosso povo. Segunda informação, o Banco Mundial fez um estudo e mostrou que a burocracia alfandegária no Brasil ela é uma das maiores do mundo. Ela só ganha num país da África chamado Mauritânia. No Brasil, o Brasil só não é mais burocrático que a Venezuela, mas por muito pouca coisa. Alguém poderia dizer, mas a Receita Federal divulga que o prazo do desembaraço aduaneiro é 36 horas, né? 23 horas. Aquele número não é real. Se vocês forem olhar, ele fala, esse é o prazo líquido. Exclui o canal cinza e DIs com paradas a mais de 120 dias, que é onde justamente está o grande problema. Então, o nosso país é um país que participa pouco, um país que adora a burocracia. A Receita Federal tem pessoas que estão realmente preocupadas com a facilitação do comércio, mas a grande maioria, eu converso diariamente, acredita que o controle aduaneiro é um fim em si mesmo, é algo necessário, que a aduana pode tudo, inclusive legislar. Porque essa obrigação que nós estamos discutindo aqui, o doutor Marcelo destacou, ela não está prevista em lei, é prevista em instrução normativa. Ora, como é que nós vamos admitir algo assim? Nós vivemos hoje uma hipertrofia de obrigações acessórias em matéria aduaneira. E se nós não pararmos para discutir isso, o Brasil nunca vai conseguir se inserir. Já encerrando,
Tem um professor que tem um livro, um economista, publicado pela Universidade de Princeton, Douglas Irving, ele compara, ele mostra a realidade de países liberalizantes, não liberalizantes do comércio internacional, e compara o Brasil com o Chile. O Chile adotou, na década de 70, uma política liberalizante. O Brasil adotou a famigerada, a malsinada política da substituição das importações, que muita gente acredita ainda que é boa, né? Tem gente que acredita que a importação é um fenômeno deletério para a nossa economia. E ele mostra que o Brasil, hoje, se ele tivesse seguido uma política liberalizante parecida com o Chile, ele teria um PIB 46% maior. Então, é bom falar da obrigação, mas eu gostaria de fazer essa contextualização. E acho, sim, que o Brasil perde, respondendo à questão. Perde. Existe um estudo da CNI mostrando que só com gestão documental na exportação, e aqui uma dessas obrigações é a obrigação para prestar informação sobre a carga transportada no prazo de 7 dias, é a gestão documental. Só com a gestão documental, comparado com o México, que é um dos países mais burocratas que eu já vi. Eu estive agora esse ano no México, eu fiquei impressionado. Depois eu fui ver o estudo da CNI, eu falei, mas nós somos mais do que eles, e muito mais. Né? Só comparado com o México, o Brasil demora 24 horas o prazo de gestão documental na exportação, segundo esse estudo da CNI com a Fundação Getúlio Vargas. No México, são 3 horas. As empresas brasileiras gastam cerca de R$1 bilhão a mais do que as empresas exportadoras mexicanas. Doutor, então, é claro que vamos perder. Eu tenho, então, gostaria de ouvir a sua opinião, que já esteve desses dois lados. Hoje, frente ao Tratado de Bali, frente a toda a tentativa de facilitação do comércio, não é um tanto quanto contraproducente? Eu não consigo casar, parece que nós não estamos aptos a assimilarmos o despacho sobre águas, o tratado de facilitação, a doutora Flávia falou no outro painel acerca também do portal único. O senhor vê, existe compasso nisso? Existe. A Receita tem um setor que está realmente tentando implantar. Agora, tem um outro setor muito grande que tem a sua resistência, insiste na fiscalização em zona primária, quando todos os estudos sobre modernidade em fiscalização aduaneira recomendam a realização da fiscalização a posteriori, o post-release control, porque é só lá que a fiscalização vai ter a foto completa da operação, vai ter tempo. Mas a Receita, muitos auditores ainda insistem, a velha guarda na fiscalização em zona primária. É um problema cultural. É aquilo que o Pontes e Miranda dizia, né? Que depois o Konrad Hesse acabou falando, nós temos que ter força de constituição. Ou seja, não basta ter uma lei muito bonita, nós temos que ter alguém disposto a fazer valer aquilo. E Pontes e Miranda chamava isso de amor a legislação. Nós temos que ter amor, temos que querer implantar, porque se o fiscal, podendo fiscalizar a posteriori, ele insiste com a fiscalização em zona primária, vai ser muito difícil. Então, é uma mudança cultural, claro que é uma mudança cultural. Em meio a isso, nós temos que lutar, né? Lutar e debater, o que nós estamos fazendo agora. Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço. Doutor Frederico, você como... Bom dia. Bom dia. Você como membro do Poder Judiciário, não só como membro, mas eu vou dizer como jurista, porque você está sempre, no que diz a matéria que a gente está tratando aqui, eu vejo que você está sempre interessada, agora está à frente de uma coordenação de um grupo de estudos, né, no TJ, em Direito Marítimo. Quais são suas impressões a respeito dessa súmula? Então, bom dia. Eu queria, inicialmente, cumprimentar aí os colegas de sala, né, que propriamente não é de mesa, e dizer para mim que é uma alegria muito grande poder estar aqui, principalmente liderado por 2 especialistas no tema, a Luciana e a Cristina, cumprimentar Marcelo, o Solon, que já falou, e o doutor Francisco, que vai falar por último, e eu vou dizer para o senhor, doutor Francisco, que não serão só flores. Então, o senhor vai ter a oportunidade de falar por último e a gente vai ter a oportunidade de debater. Eu queria também cumprimentar o presidente da ABDM, o doutor Galante, sempre muito gentil. Já tivemos juntos até na PAMARES para discutir o Código Comercial. Então,
minha satisfação de poder estar aqui hoje. Quando o doutor Marcelo estava por aí, o doutor Marcelo Samarco me convidou para participar desse painel, eu achei que era um desafio, porque essa não é uma matéria propriamente da Justiça Estadual. E agora eu até respiro aliviado, porque eu vejo que eu li e acho que entendi a mesma coisa que os especialistas aqui no tema estão entendendo. Porque o direito marítimo é um negócio, assim, o pessoal que é estudante, é um negócio requintado, né? É assim, a gente tem lá o direito civil, tem o direito penal, mas o direito marítimo é um direito de requinte, né? A gente vê pelas próprias figuras que atuam no direito marítimo. Então, eu fui lá compreender a função do agente consolidador, do desconsolidador, fui compreender a questão do transportador efetivo e a figura do agente marítimo. Vocês já disseram aqui da questão de que ele é representante, que ele tem mandato. A gente também pode depois discutir esse ponto. A questão do BL, né, que também é uma questão difícil de muitos dos juízes compreenderem isso na prática, principalmente quando a gente tem lá o BL Master e tem aquele BL que eu chamo esse, talvez, doutor Ivan, o mais fraternal instituto do direito marítimo, que é o filhote, né? Quando a gente fala isso, olha, o BL filhote, a pessoa acha que a gente está falando de outra coisa, do direito animal e não do direito marítimo. Mas para a gente ver o nível de requinte que é o direito marítimo. E aí eu fui ler o Decreto-Lei 37, e quando ele fala lá na definição do parágrafo 1º, ele fala em agente de cargas. Quando ele fala na infração do 107, inciso 4, a linha E, ele fala agente de cargas. Aí eu vou ver a súmula fala agente marítimo. Aí eu falei, bom, não entendi nada, vou ler tudo de novo. Porque, assim, da onde surgiu a figura do agente marítimo, e claramente nós estamos num direito sancionador, isso já foi dito aqui. O direito sancionador não é só o direito penal, a gente tem o direito sancionador em todos os ramos do direito, e a interpretação deve ser uma interpretação absolutamente estrita, não dá para admitir equiparação, não dá para admitir analogia, e aí a gente tem um decreto que fala agente de cargas, que é uma figura completamente diferente do agente marítimo. E, então, eu realmente concordo com tudo que foi dito aqui. O próprio placar apertado, eu fui também buscar essa informação. O placar apertado revela essa problemática da súmula. E um outro ponto que me chamou de destaque é de que, num dos considerandos, justamente foi esse argumento de que o Poder Judiciário tem entendido de forma diferente do que foi ali simulado. E aí, então, em relação a esse ponto, eu concordo inteiramente com o que foi colocado aqui. Eu talvez depois queria acrescentar e ouvir também os especialistas a respeito da denúncia espontânea, né? A denúncia espontânea, que está lá no 138 do CTN, se ela teria alguma aplicação em relação a essa infração, porque me parece que o decreto traz a possibilidade da denúncia espontânea, ele estabelece lá um limite temporal, que seria, no caso, a entrada do veículo, mas a entrada do veículo não é procedimento de fiscalização. Portanto, não seria esse o marco temporal limitador. Ou antes da infração, né? Exatamente. Ou antes da infração. Dele lavrar, né? Isso, exatamente. Então, porque a denúncia espontânea exige que não haja início de procedimento fiscal. E o marco temporal que foi eleito ali pelo decreto não me parece que também esteja correto, porque não é procedimento de fiscalização. Agora, Cris, eu queria puxar um pouco e buscando essa figura do container, né? A figura do container no transporte que é essencial, mas é o container que, ao mesmo tempo, foi solução e, ao mesmo tempo, é fonte de geradora de problemas. Então, a gente tem aqui os problemas que foram gerados pela falta dele, e nós temos um problema conhecido na Justiça Estadual, que é a questão da demurrage. Diferentemente do que foi tratado aqui em relação à solidariedade tributária, que eu concordo totalmente, que ela depende de lei em sentido formal, e mais, exige que haja uma vinculação daquela pessoa com o fato gerador. Lá no 265 do Código Civil, a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. É diferente. Então, a questão, me parece, que não é nem a relação de mandato, que é um mandato mercantil, entre a figura do agente e a figura do armador, mas a questão não me passa por aí, a questão passa... E eu fui também atrás dos termos.
aqueles tais termos de compromisso que são assinados pelos agentes, e a redação desses termos é no sentido de uma assunção e responsabilidade em nome próprio. Lembrando que, ainda que a relação seja de mandato, salvo engano, é o 663, ele permite, ou 683, agora me foge aqui. Acho que é 653. O 653 trata do mandato, mas há um dispositivo, 663 ou 683, de que diz, inclusive, que o mandatário pode assumir, em nome do mandante, negócios jurídicos em nome próprio. Ele faz essa ressalva na parte final do artigo. E aí, quando o agente assina o termo, é claro que é um termo de adesão, mas o agente não é um hipossuficiente nesse mercado. Ele é um player acostumado com as práticas comerciais. Então, quando ele assina esse termo e assume a responsabilidade, me parece que ele estaria aí, entrando nesse regime de solidariedade, não propriamente pelo mandato, mas esse termo, para a questão dessas anulatórias da Justiça Federal, quando a Receita invoca o termo, que o agente também é obrigado a assinalar, não estou falando de responsabilidade tributária, eu estou falando especificamente em relação à responsabilidade pelo pagamento da demurrage, né? Em relação à responsabilidade tributária, não tenho dúvida de que não dá para atribuir essa solidariedade. Mas, em relação à demurrage, no âmbito do direito privado, do direito civil, me parece que haveria essa... Aliás, a jurisprudência ela se foca justamente nessa assinatura do termo por parte do agente. O contrato, o termo é de adesão só... E é o agente de carga, né? A gente tem os dois assinando, né? Eu tenho até o despachante assinando já, inclusive foi objeto de acórdão agora da ANTAC recente, dizendo que, a gente pode entrar em outra discussão, se a ANTAC poderia ou não ter essa competência para definir a responsabilidade do despachante aduaneiro ou não pelo pagamento da demurrage. Mas o fato é que é um contrato empresarial de lucro. Hoje, as disposições lá do 421, 423 do Código de 421 a 423 do Código Civil estabelecem aí o princípio da intervenção mínima, da revisão do contrato excepcional, estabelece a paridade, a presunção de paridade, o respeito à assunção dos riscos do negócio. E mesmo a resolução 18 da ANTAC, que fala que não pode ser cobrado de um estranho da relação jurídica, no momento em que assina o termo, ele já não seria mais um estranho na relação jurídica, estaria assumindo responsabilidade em nome próprio. Então, quando a gente trata dessa questão da demurrage, em relação à questão tributária, eu não tenho dúvida, eu concordo inteiramente com o que foi dito, mas me parece que não se pode usar essa solidariedade essa impossibilidade da solidariedade na questão tributária para, de repente, invocar isso em relação ao pagamento da demurrage. É só aqui a minha singela contribuição ao debate. Quer perguntar? Não, a gente tinha uma pergunta. A gente tinha formulado uma pergunta para o doutor. O que teria de especial ou de diferente, né, o contrato de mandato comum, vou chamar de comum, né, porque eu, como advogada, a regra geral, também, né, assino um contrato de mandato. O mandato mercantil, né? O que teria de diferente, de tão especial, num contrato de mandato genérico, comum, com o contrato de agenciamento marítimo, que, em linhas gerais, ele se torna mandatário, né, representante do armador, para fins comerciais. O que eu percebo é que, na verdade, é um mandato mercantil, né, porque a gente sempre tem na figura do mandante um transportador, e esse mandato permite aquela chamada cláusula negocial, em que permite a celebração de negócios por nome e conta do mandante, desde que autorizado no contrato de prestação de serviços que existem no agenciamento. Então, a única diferença que eu vejo é essa de que o chamado mandato mercantil, porque a gente tem a figura de um empresário na colocação do mandante. No tocante à responsabilidade, me parece que a gente estaria naquela ideia da regra geral, de que o mandante, o mandatário, não responde pelos atos que pratica em nome do mandante, salvo se agir em excesso de mandato. Então, naquela hipótese em que ele age em excesso de mandato, se a gente quiser aqui a questão tributária, salvo engano, é o 135 do CTN, que fala do excesso de mandato. Então, em regra, ele não responderia pelos atos o mandatário não responderia pelos atos do mandante,
salvo a hipótese do excesso de mandato. Ok. A gente já está um tempo apertado, né? Doutor Francisco? Como o senhor está à frente, aí, advogado, né, representante jurídico aqui da FENAMAR, está à frente daquela ação, né, direta de inconstitucionalidade, aqui que a gente já falou do artigo 32, que institui aí a responsabilidade solidária do agente marítimo pelo imposto de importação. E essa é justamente a base jurídica, né, toda essa uma das bases, né, que uma é essa e outra é o artigo 4º da Instrução Normativa 800 de 2007, que fala que determina que o agente marítimo é o representante do transportador estrangeiro no país. Então, além disso, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, que eu acho importante aqui, porque a gente tem uma distinção entre a representação no âmbito comercial e a representação para fins tributários. E também gostaria de estender para falar a respeito daquele conjunto de penalidades, que aí eu estou incluindo a multa, a penalidade pecuniária, a suspensão, né, a advertência, que, se reincidente, acarreta na suspensão, que é o que tem nos preocupado aí, né, para quem advoga, principalmente aí para os agentes marítimos. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite que me foi apresentado pelo grupo que está desenvolvendo esse trabalho, esse evento de hoje, parabenizá-los. E, para sermos mais rápidos, eu quero parabenizar a todos, agradecer a todos a presença e cumprimentar a todos, e eu faço na pessoa da presidente da mesa, embora não seja bem uma mesa, né, a doutora Luciana Rodrigues. Então, sinto-se todos abraçados e agradecidos. Bom, doutora, o agenciamento é uma coisa mais complexa que se possa imaginar. Se nós pensarmos no agenciamento há 40 anos, todos diriam que o agente marítimo é um amigo do Estado. O agente marítimo era considerado o auxiliar do poder público. Por quê? Porque todas as informações que se passavam para o governo, aos poderes, ao poder constituído, às autoridades, isso é feito através do agente. O agente é o elo de ligação que possibilita o Estado exercer o seu poder fiscalizatório, o seu controle aduaneiro. Sem o agente marítimo, as informações não chegam aos seus destinos. E o Estado não tem e não exerce o seu poder de controlador. E assim sempre foi. Entretanto, de uns anos para cá, parece que a coisa mudou. O agente passou a ser o vilão da história e o inimigo número 1 do Estado, quando você fala em comércio exterior. E passou-se a imputar ao agente todas as responsabilidades possíveis e imagináveis por qualquer falta que possa haver quando se discute a questão vinculada à embarcação. Seja uma falta a bordo do navio, por um medicamento vencido, seja porque um tripulante chegou doente, seja porque uma carga chegou não manifestada, seja porque o embarcador não passou a informação a tempo para o agente fazer seu registro ao sistema eletrônico, seja porque o transportador emitiu uma informação equivocada, e você, como elo de informação, você é mero elemento transmissor. E, a partir daí, o agente virou inimigo e começou a ser autuado. Eu sempre digo que adotar aquela teoria da proximidade. Quem está perto de mim é um agente. O armador está longe. E com essa brincadeirinha, para vocês terem uma ideia, hoje o agenciamento marítimo responde por mais de R$500 bilhão. Falei R$500 bilhão, muito mais, só de autuações. Vocês acham que é capaz uma pequena empresa que recebe 3, 4, 2.500 a 4.000 dólares para agenciar um navio, suportar um passivo desse? Se isso gera estabilidade e segurança jurídica, só se for em outro mundo, né? Então, hoje, o agente marítimo vive uma intranquilidade constante, dadas essas situações. Pois bem, o que tem acontecido, na verdade,
é que tem se escrito muito sobre agenciamento marítimo, é que eu peço desculpa, sem querer ser arrogante ou pedante, sem conhecer, de fato, a atividade profissional. Eu aprendi que quando você vai advogar ou trabalhar alguma questão, alguma causa, primeiro você tem que conhecer o seu cliente, a atividade desenvolvida, para você poder raciocinar na forma que ele pensa e desenvolver o seu trabalho de acordo com os mistérios exercidos pelo seu cliente. Mas não é isso que tem acontecido. Nós temos visto e lido muita coisa em desacordo com, de fato, está dentro do que é um agente marítimo. Aqui, os mais antigos, não vou citar nome para não chamar ninguém de velho, né? Vou falar só eu, que tenho 67 anos, o resto são mais jovens. Sabe muito bem como é que funcionava antigamente o direito marítimo. Especialistas desenvolviam, escreviam, debatiam. O doutor falou ali, o doutor Solon falou sobre a questão do agente de carga, agente marítimo, paralelo. Essa questão surgiu lá no sul do estado, quando uma acadêmica, não sei se era de pós-graduação, escreveu um artigo mal supervisionado para o seu coordenador e disse que o agente de carga era gênero do qual o agente marítimo era espécie. E uma juíza federal, não conhecedora do direito marítimo, aliás, você não tem direito marítimo nos bancos de faculdade, raríssimas exceções, e quando você tem essa cadeira, pouco se fala sobre agenciamento marítimo, fala mais sobre contrato de frete, sobre avarias e outro mais. O agente marítimo fica em segundo plano, também porque ele não conhece a atividade. Tornou isso como uma verdade absoluta, e proferiu uma sentença, e condenou o agente marítimo. Esse processo foi parar no TRF da 2ª Região, o desembargador ratificou a posição, e apareceu o primeiro acórdão nesse sentido. A FENAMAR atenta a essa situação, nós fizemos um trabalho, desenvolvemos um trabalho sobre demonstração da diferença entre o agente de carga e o agente marítimo, com suas peculiaridades, levamos a esse desembargador, e, coincidentemente, eu tinha um processo para ser julgado lá nas mesmas condições, 90 dias depois, e esse desembargador mudou a sua interpretação e julgou a nosso favor, demonstrando, dando uma aula o que é um e o que é outro. E essa decisão foi mantida pela STJ. Então, aos poucos, nós estamos conseguindo destruir essas imagens que vêm sendo feitas por informações não precisas que têm sido lançadas no sistema eletrônico, nas mídias, infelizmente. Então, essas são o que tem ocorrido com o agenciamento. Nós tivemos, em função dessa alteração que teve da década de 37, no artigo 32, a FENAMAR, utilizando-se da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, nós ingressamos com ação direta de constitucionalidade no Supremo, é a DIN 5341, se eu não me engano, deixa eu ver, eu tenho anotado aqui o número. 5431. 5431, Gilmar Mendes é o relator, está pronta para a sentença, inclusive a BDM ingressou com amicus curiae, agradeço aqui ao meu amigo, presidente da BDM, que se inseriu no processo. E nós discutimos baseado numa decisão da Corte Plenária do Supremo Tribunal Federal, que vocês conhecem, quem faz tributário constitucional conhece essa matéria, sobre a sociedade limitada em que os sócios, na condição de mandatário, foi erigido a responsável solidário quanto a dívidas tributárias da pessoa jurídica. E o plenário do Supremo decidiu, unanimidade, que não poderia imputar responsabilidade solidária em relação à obrigação tributária por veiculação de norma ordinária, porque somente a legislação complementar pode regrar sobre obrigação tributária. Então, o que aconteceu? No nosso caso, tivemos um decreto-lei 2458 de 1988, depois foi ratificado pela medida provisória 2185, se eu não me engano, e que vigora até hoje, que esses absurdos do mundo jurídico brasileiro, porque a medida provisória tinha tempo curto de validade, mas acontece que, na mudança da Constituição, estabeleceram que aquelas medidas provisórias que foram editadas até o dia tal seriam mantidas até que o Congresso a ratificasse. E essa medida provisória está lá de 2001, tem 20 anos, até hoje o
Congresso não falou nada sobre ela, se mantém ou se não mantém, continua vigindo. E aí se instituiu, pela via ordinária, a obrigação tributária ao transportador, porque a norma tributária, que foi recepcionada como lei complementar, é o Código Tributário Nacional, ele estabelece que o contribuinte é o importador. Ele não insere sequer o transportador como responsável. E foi o decreto 2458 que vem inserir o transportador marítimo como responsável pelo tributo. E inseriu, na linha B, o representante no país de transportador estrangeiro como solidário ao transportador. Então, na minha ótica, tanto o transportador quanto esse representante versa sob norma inconstitucional. E por isso nós temos essa ADIM, estamos discutindo no Supremo, estamos aguardando a decisão, porque eles estão penalizando aquela pessoa que está totalmente desvinculada do fato gerador da obrigação tributária. Então, nós estamos discutindo essa questão pela via inconstitucional. Estamos aguardando essa manifestação. A súmula, ela deriva do artigo 4º e o artigo 12 da IN 800, que o artigo 4º fala que o transportador é representado no Brasil pelo agente marítimo, e manifesta-se sobre o artigo 12, que impõe ao transportador e ao agente marítimo a vinculação de manifesto no sistema. Então, com base nesses dois dispositivos administrativos, que eles procuram embasar, na verdade, a súmula, puxando de reboque o artigo 32 do decreto 37. Então, são algumas aberrações, como já foi colocado aqui antes, porque nós sabemos que o ato administrativo ele deve obediência estrita na legalidade, ele tem que pautar o seu comportamento do que a norma dispõe, não fora da norma, de qualquer forma que seja. E ela simplesmente estabeleceu esse critério. O CARF tem tanta certeza, mas tanta certeza, que é ilegal a súmula, é tanta certeza, que na hora que for julgar a súmula 187, que diz que o agente de carga é responsável, um auditor falou, olha, mas se nós dissemos que o agente marítimo é solidário, sem que a lei assim o diga, com mais razão nós temos que dizer que o agente de carga é, porque a lei disciplina o nome dele. Isso é um ponto claro e óbvio de que eles reconhecem que não tem norma legal que impõe ao agente essa obrigação. São diversos N fatores que nós observamos nessa súmula. Entre elas, nós podemos citar que você não pode, se você pegar o Decreto-Lei 37, que trata do imposto de importação, ele cria lá o representante, fala sobre o representante do artigo 32, mas não me diz que representante é esse, se é representante legal, se é representante convencional, e o agente marítimo é representante convencional de transportador, mediante mandato, através de contrato que você faz, você atendê-lo, não é legal. O legal são aqueles que estão dispostos, elencados na legislação, como representante específico de determinada pessoa, como o tutor pelo ausente, o pai pelo filho menor, o síndico pelo condomínio, tá? O administrador da pessoa jurídica, estão elencado, o espólio pelo inventariante. Nós somos, como advogado, nós somos representantes convencionais, que a qualquer tempo nós podemos ser destituídos. O legal não, o legal é impositivo, está na norma. Você o é, queira ou não, você é o representante. Tanto foi fato que, quando nós tivemos o julgamento no STJ, naquela ação lá que o pessoal se baseia para poder condenar o agente marítimo como solidário, até o doutor Marcelo N. participou desse julgamento, quando o Luiz Fux, então ministro do STJ, foi julgar a matéria, que foi falar que não tinha legislação que regulava a obrigatoriedade do agente marítimo, que ele quis entrar na seara da nova legislação, foi estabelecido na questão de ordem, excelência, não está se discutindo aqui, essa matéria refoge ao esboço recursal. Portanto, não cabe fazer juízo acerca desse sistema jurídico. E ele reconheceu e colocou no acordo. E o presidente da sessão, naquela época, que era o Fischer, ele deixou muito claro, dizendo que não faz parte do julgamento repetitivo se o agente marítimo é o representante legal, ainda bota legal, o representante legal do transporte marítimo citado no Decreto-Lei 37. Ele mesmo estabelece isso, vai lá nos anais, nos escritos, está lá redigido, imposto. Eu pergunto, como vai ser o representante? A CARF, quando coloca essa responsabilização,
Ele se baseia em instrução normativa, que não é fonte de direito, todos nós sabemos como advogado, né? Não serve de balizamento, e numa interpretação equivocada que diverge dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, em 2020, 2021, agora em setembro, foi outro julgado, deixando claramente que não tem aplicação, que aquele julgado repetitivo não se aplica ao agente marítimo conquanto sob sua responsabilidade. E diz claramente, não é essa modalidade de representantes que a norma diz. A interpretação cabe ao judiciário, não cabe ao órgão administrativo. O órgão administrativo do CAF ele é muito protecionista, lógico. O que os auditores fazem? Me desculpem aqui. Simplesmente ratifica os autos dos seus colegas auditores. Raríssimas exceções, eles divergem. Então, nunca se vai conceder algo que seja mínimozinho discutível que se vai mudar. E isso é óbvio, nós sabemos disso, nesses 40 anos advogando, que não vai mudar. O que eu vejo nisso aí é totalmente essa ilegalidade, já que, porque o artigo 37, quando ele fala sobre obrigatoriedade, ele impõe o transportador marítimo. E fala no seu parágrafo primeiro do operador portuário e do agente de carga. O artigo 107 da multa, ele estabelece que a multa é devida pelo transportador marítimo estrangeiro. Nem o brasileiro ele situa. Ele não situa em momento algum o agente marítimo. Então, você tem aonde a legislação tributária que criou, mesmo constitucional, a meu sentir, a obrigação solidária do representante, mas ele criou tão somente para imposto de importação. Ele não estabelece obrigatoriedade quanto a fatos vinculados a atos administrativos. Por exemplo, as obrigações acessórias. Ele não diz que ele é responsabilizado pelas obrigações acessórias de caráter administrativo. Então, como você vai aplicar uma norma que impõe obrigação tributária de determinada espécie de tributo, especificamente, sem estendê-lo à obrigação acessória? E você é penalizado pela obrigação acessória. Então, a ilegalidade é tão gritante que eu posso ficar aqui 3 dias falando para as senhoras e senhores a respeito do tema. Então, foge todas essas condições. E, apenas para poder falar sobre o que o doutor colocou aqui para finalizar, o que acontece no CAF? Nós temos uma legislação, a Lei 11.457, que ela estabeleceu um prazo de 360 dias para que a administração pública decida seus procedimentos administrativos a partir do momento que você faça sua defesa. E eles não têm tido competência para decidir em 360 dias. O STJ, num julgado do Luiz Fux, à época, como ministro, em caráter repetitivo, estabeleceu que, em tese jurídica, que todos os procedimentos administrativos anteriores e posteriores à Lei 11.457 devem obedecer esse prazo temporal, porque você tem que obedecer o princípio da não demora do processo, do procedimento, seja administrativo ou judicial. Então, daí vem essas súmulas esdrúxulas para você tentar viabilizar, aí, tentar tirar do seu comprometimento de julgamento, sem estudar nada, apenas aplicar a súmula e resolver o processo dentro desse prazo de 360 dias. São questões que vai. E, finalizando, doutor Frederico, quanto à questão da denúncia espontânea, só para finalizar, antes... 2 minutinhos. Não, acho que 30 segundos eu resolvo. Quando o STJ tinha um posicionamento firme de que as obrigações acessórias não se enquadravam dentro das exclusões da denúncia espontânea, porque a legislação apenas estabelecia essas obrigações, não falava sobre a obrigação acessória. Então, a STJ estabeleceu um julgamento, todas as turmas, nesse posicionamento. Posteriormente, veio uma nova legislação, que eu esqueço o número agora, que inseriu no campo da denúncia espontânea as multas administrativas. Então, a legislação, hoje em vigor, estabelece como passível de denúncia espontânea tanto a questão da área de tributo como as multas administrativas. Todavia, os julgados que nós temos encontrado no judiciário, eles vêm aplicando os precedentes do STJ anteriores e até hoje não vi um julgado que fizesse remissão específica a essa nova legislação, que já tem décadas de anos, sobre essa possibilidade da multa administrativa estar afeta à denúncia espontânea. Então, judicialmente falando, eles não estão sendo aceitas, pelo menos por hora.
Essas são as suas considerações, senhor presidente. Obrigada, doutor Francisco. Aliás, é muito pertinente, porque teve a nossa pergunta mais votada, e ela está conectada com tudo o que foi dito, principalmente agora, de tudo que o senhor explanou muito bem, sobre a inadequação, ou, em teoria, a discussão, ou quão discutível é essa súmula. E o nosso colega João Brown, ele fez a pergunta mais votada, e ele diz: autuar o agente marítimo é eficaz sob o ponto de vista da arrecadação, uma vez que isso incentiva a judicialização, postergando eventual pagamento e até arriscando ser anulada. Ou seja, se é tão patente que todos nós aqui, de vários setores, com vários primas, mas já chegamos à conclusão de que é inadequada a consideração do agente marítimo ser o sujeito passivo, será que, para fins administrativos, isso é eficaz? Porque, fatalmente, isso irá ao judiciário. E aí eu pediria 2 minutos de cada um, por favor, para responder essa pergunta. O que vocês estimam que vai ser a consequência desse entendimento do CARF? Quanto isso vai reverberar na vida prática nossa? E aí, em 2 minutos, por favor, que os senhores possam explanar, passamos às nossas conclusões e encerrar esse painel. Vou começar pelo doutor Marcelo, por favor, pela ordem. Obrigado. Vai entupir o Poder Judiciário, evidentemente. Alguns fazem depósito, os que têm condições. O governo mexe com esse dinheiro do depósito judicial por uns 10 anos. Se a Fazenda tiver competência, vai atrás dos bens pessoais dos sócios, vai quebrá-lo, vai destruir famílias. O empresário santista, que seja pequeno, que tenha o seu agenciamento, também vai para o mesmo caminho. A empresa transportadora que resguarda o seu agente, essa certamente não ficará contente com o resultado vai querer culpar alguém em algum momento, não sei quem vai ser-lo, e congestionado o judiciário, a gente espera um dia reverter, ter uma súmula. O que pode interferir, o meu tempo, né? O que pode interferir o mais apropriado seria a gente obter um recurso repetitivo da controvérsia favorável aos interesses do agenciamento marítimo que pudesse cancelar essa súmula. Vou passar a palavra para... Doutor Solon, por gentileza. Sim. Tudo bem. Veja, essa multa ela não tem natureza tributária. Ela é uma multa eminentemente aduaneira. Ela é uma multa isolada. Então, a preocupação com o poder público em relação a essa multa não pode ser arrecadatória de forma alguma. Tá? Agora, ela tem um valor, principalmente porque os processos demoraram muito tempo para ser julgados. Hoje, o CARF só prioriza, porque o CARF tem um estoque de quase 80 anos. Se ficar julgando sem receber processo, demora 80 anos para colocar em dia. Isso é um absurdo. Então, existe portaria que diz que só os processos acima de 15 milhões de reais são julgados. Então, esse tipo de processo ele fica num limbo, são processos que estão há mais de 10 anos lá, adquiriram uma proporção em razão da atualização pela Selic e se tornaram relevantes. Tá? Eu acho que a União vai brigar muito ainda por eles, sem prejuízo da discussão judicial. As associações elas têm que fazer um trabalho legislativo de anistia dessa multa, porque, no mínimo, muito embora eu acho que não seja duvidosa, mas, no mínimo, ela era duvidosa. Teve gente que achava que realmente não estava obrigado a prestar aquela informação naquele prazo, era difícil, então tem que ser feito um trabalho de remissão, senão vai ter um prejuízo de quebra de agentes marítimos muito grande. Tem agente marítimo que, na verdade, o agente marítimo é a parte mais fraca dessas relações, multirrelações na área portuária, tá? Não há dúvida disso. E, só para finalizar, o fato dela não ser uma multa tributária, ela produz reflexos na questão da prescrição intercorrente. Eu tenho acompanhado algumas decisões da 4ª Região e também da 5ª Região, que já declararam a prescrição intercorrente da esfera administrativa dessa multa, porque a legislação prevê que os processos de aplicação de multa, essa prescrição intercorrente.
Vai recair para o doutor, de repente. Não, ainda bem que é na Justiça Federal, Não, é que é né? para federal, né? Quando o doutor Marcelo falou dessa avalanche de processos, eu já fiquei mais tranquilo, porque é lá na Justiça É Federal. âmbito federal. O que eu quero, eu queria só fazer um destaque aqui. Outro dia eu assisti a um outro evento sobre direito marítimo também, e lá se falava muito em regulação responsiva. Eu acho que a gente precisa trazer o conceito também do julgamento responsivo, né? Então, esses órgãos administrativos têm que ter em mente que, às vezes eu falo isso, é um reforço pedagógico, porque é claro que o judiciário sempre dá a última palavra. Goste ou não, é assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Então, é preciso que esses órgãos administrativos tenham essa consciência do julgamento responsivo em atenção ao que está sendo decidido pelo Poder Judiciário. Porque, goste ou não, repito, é o Judiciário que dá a última palavra. Maravilha. Doutor Francisco, suas considerações nesse sentido do reflexo. O que o senhor imagina, quais serão os próximos reflexos dessa aplicação da súmula CARF? Eu vou pegar também uma carona de novo no doutor Frederico, mas... Bom, primeiro, nós temos um reflexo daninho em relação à parte econômica. Isso reflete demais, em demasia, aos agentes que não têm condições de suportar essa avalanche de multa e desses valores. Como o doutor Marcelo falou aqui, você pega um container e hoje você pode dar 10 mil informações dentro do sistema, 5 mil informações. Então, se você recebe essa informação fora do prazo ou de forma equivocada, você vai sofrer as consequências. Você tinha, antigamente, a retificação da COSIT 2, estabeleceu que a retificação não importa em multa. O que eles fizeram? Mudaram a IN 800 para a IN 1734, e disse o quê? Retirou do campo de retificação o desdobramento de CE, que antigamente o desdobramento de CE era ato de retificação. O que aconteceu? Pegaram todas as retificações de CE e deram multa. Isso gerou quantos? Milhões e milhões e milhões de dinheiro. A federação, a FENAMAR, fez um trabalho grande, político, nós brigamos, fizemos todo o possível. Graças a Deus, acolheram agora a nossa manifestação e retornaram ao campo de ato de retificação o desdobramento de CE. Então, os conhecimentos eletrônicos passaram a ser, a partir do mês passado, retrasado, voltaram a ser atos de retificação, portanto, abrangido, protegido pela COSIT 2, isso poderá, pelo princípio da retroatividade benigna, ajudar os agentes nessa parte. Então, a FENAMAR tem feito os atos possíveis, administrativos e outros, para tentar proteger e beneficiar os agentes, protegê-los de forma o maior possível. A questão da súmula, eu vejo que nós não podemos estabelecer, nós temos que ter em mente o princípio da inafastabilidade da intervenção do poder judiciário, porque ele tem o poder da jurisdição. O que ocorre? O Poder Judiciário é o único órgão capaz de proteger você das ilicitudes, né, e de conceder direitos que você, por acaso, tenha a ser protegido. Então, não pode, qualquer hipótese, se afastar do judiciário a possibilidade de discutir, inclusive, a própria súmula. E eu vejo a possibilidade de uma ação declaratória discutir a eficácia dessa súmula, tentar suspendê-la, tentando demonstrar toda a ilegalidade dela e os efeitos daninhos que ela vai gerar dentro do mundo jurídico. E depois, eu não vejo ato vinculativo dela, porque ela não está dentro daquela portaria que deu efeito vinculativo às súmulas do CARF, somente a súmula de número 1, se eu não me engano, até a 107, que tem efeito vinculado. Mas, até lá, temos que aguardar e ver o que vai acontecer, e tentar, digamos, minar o máximo possível essas súmulas, ok? Bom, quase atendemos o prazo, estamos bem, né? 18 segundos. Cris, por Muita emoção. favor, faça as suas considerações também, por gentileza. Eu agradeço a todos vocês, com quem eu pude aprender um pouco mais. Eu acho que o debate jurídico é importante, mas também o debate a respeito dos impactos econômicos que isso pode causar também é de extrema relevância, porque, respondendo à pergunta do Almirante, agora, com tudo aquilo que a gente ouviu, isso não é bom para o Brasil. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala na esperança de que esse debate aqui, com colegas tão ilustres que contribuíram tão bem, falaram muitíssimo bem a respeito do tema, que possa contribuir aí para que as autoridades nos deem
ouvidos. Obrigada a todos. Bom, e para nós encerrarmos o painel, voltamos aqui a agradecer a presença de todos, a colaboração de todos aqui os envolvidos. O agente marítimo é um player indispensável ao comércio exterior. Sem o agente marítimo, nada acontece. E nós precisamos entender que, para o bem do Brasil, para o bem da economia, todos os players nacionais, eles também precisam ser protegidos. Então, espero, como a Cristina aqui falou muito bem, como todos os nossos colegas, que é de suma importância nós multiplicarmos a informação a respeito do tema e que isso realmente chegue aos artigos, às sentenças e às próprias decisões administrativas, quiçá, num futuro próximo, para que o bem do Brasil seja mantido. Então, muito obrigada e um excelente almoço para todo mundo. Tchau, tchau. O meu já foi. Muito obrigado. Só para se posicionarem, por favor, para a gente fazer aquela foto oficial. Bom, nós vamos fazer uma pausa e voltaremos às 14 horas. Gostaria aqui de dar algumas dicas. Nós temos localizado no térreo do Hotel Sheraton o Lagar. E apresentando o crachá do evento, será concedido um valor especial no prato executivo para o almoço. Temos também Marcelo Laticínios, que está localizado no lobby 4 do prédio ao lado, que é o Praia Mar Corporate, e a própria praça de alimentação do Praia Mar, que tem acesso pelo L4 do Praia Mar Corporate. Até mais, para a gente continuar o nosso congresso, aliás, o 3º Congresso Marítimo e Portuário, com realização do Sistema Santa Cecília de Comunicação e da BDM. Até já!